E aí, beleza? Salve, salve. Tá beleza mesmo? Quero saber pra você, minha opinião. Quero saber a sua opinião. Tá beleza mesmo? Ou tá mais ou menos? Pra mim não tá beleza não. Pra mim hoje tá bem complicado. Se você não me conhece, muitíssimo prazer. Sou Calvoso, tô por aqui direto, mas olha só. Coisa hoje foi complicada. Fluminense perdeu a primeira partida aí na Copa Libertadores. Porém, alguém tá surpreso com isso? Se está surpreso, me perdoe, mas eu acho que você não acompanha o papo que a gente vem tendo por aqui direto, não acompanha os jogos do Fluminense, não acompanha a trajetória, porque estava na cara que o pior aconteceria e o pior aconteceu, tá? O pior ainda é ver que tem gente que ainda está satisfeito com o resultado, tá? Em grupos aqui de WhatsApp, uma galera aqui está satisfeita, feliz, porque perdeu de pouco, perdeu de 1-0. Ah, tá bom, mas beleza. Bom não, meu irmão, desculpa, eu não acho que tá bom não. Não posso ficar satisfeito vendo o resultado de 1-0 contra e tá feliz com isso. Mas parece que depois do Brasil ter inventado político de estimação, agora parece que tem treinador de estimação também. É proibido criticar o Fernando Diniz. É proibido criticar qualquer atitude que o treinador do Fluminense faz. Eu acho que hoje, especificamente hoje, ele tomou a atitude certa, escalou o time que tinha que ser escalado mesmo. O time para hoje era esse, não tem a menor dúvida. Porém, aí que eu volto a falar, ele procurou esse problema. Ele criou uma situação, ele criou um problema e trouxe uma solução no momento errado. Tá parecendo até, voltando a falar de política aqui, tá parecendo petista, parecendo governo de esquerda, que cria o problema para trazer a solução. E aí você vai ficar dependente dessa solução inventada, criada aí para esse tipo de coisa. O Fluminense tinha um longo período para se preparar, para sabendo que teria esse jogo na altitude, jogo valendo Copa Libertadores. Será que ninguém avisou? Ninguém sabia que o jogo ia ser em La Paz, ninguém sabia que o jogo ia ser em 3.600 metros de altitude. Qual a surpresa? Aí chega agora, numa rodada de Copa Libertadores, vai entrar com o time reserva. Será que se tivesse o time não tivesse tão estourado? Será que o time não tivesse tão cansado, desgastado? Será que haveria necessidade de ter esse tipo de postura, esse tipo de situação? Há quanto tempo eu estou aqui falando? Há quanto tempo eu estou aqui questionando esse tipo de postura? Para que jogar com o time titular lá em Belém do Pará, numa Copa do Brasil? Sendo que o primeiro jogo de ida aqui, 3-0 no Maracanã. Sai de lá de Belém do Pará, vai para Fortaleza. Tomou-lhe uma piaba, tudo bem. E aí? E o time cansado. E vem pauleira. Só jogo atrás de jogo atrás de jogo. Aconteceu o que estava sendo previsto. Você acompanha aqui os vídeos aqui do canal, você vai ver que eu estou falando isso desde o jogo contra o América Mineiro. Para que você esperou chegar a esse ponto? Hoje, repito, hoje fez a estratégia perfeita. Mas foi uma situação que o Fernando Diniz procurou. Então, alguém está feliz com esse resultado, me desculpa, eu não estou. Eu não posso estar satisfeito depois de uma derrota de 1-0. Tô vendo gente comemorando aqui porque o saldo de gols foi preservado, tá bom, tá bom. Beleza, tá bom. Tá bom não, tá menos pior, né? Porque se não tivesse chegado a esse nível, chegado a esse ponto, talvez hoje a gente estaria aqui comemorando a classificação. Basta você ver o desempenho da equipe no primeiro tempo, que foi ridículo, mas não existiu. Ah, tem altitude, tudo bem, beleza. A gente nunca está desconsiderando esse tipo de coisa. Até porque, vamos comentar aqui, o time do Strongest é ridículo. Se bota o Strongest para jogar o Campeonato Carioca, ele não ganha do Boa Vista, não ganha da Portuguesa. É muito fraco. E deu no que deu por causa da altitude, a gente sabe disso. A gente tem noção total do que aconteceu lá. Agora, diante de um adversário desse, você entra com um time completamente desfigurado, com jogadores inexperientes, ainda tem isso. Jogadores com uma formação que você não sabe qual é. Estou falando especificamente do Lele, daqui a pouco eu vou bater nesse ponto. A estratégia utilizada pelo Fernando Diniz e pela comissão técnica do Fluminense foi totalmente errada, totalmente equivocada. E não estou falando isso agora, não. Vê o vídeo de ontem, vê o vídeo da semana passada. Há quanto tempo eu estou falando aqui que o time do Fluminense precisa descansar? E não, e vai, chegou no limite, uma hora não aguenta. E se continuar assim, vai estourar mais ainda. E agora está com problema. Repito, temos uma Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.
Meu irmão, tu não aguenta jogar 3 competições nesse alto nível o tempo todo com o elenco do Fluminense. Tem que escolher uma. Eu, no meu modo de ver, abriria a mão da Copa do Brasil. Infelizmente, pegamos o Flamengo. E por que eu digo infelizmente pegamos o Flamengo? Por ser um clássico. O elenco do Fluminense se sente na obrigação de ganhar. Óbvio que se fosse o Quixeramobim, teria a obrigação de ganhar. Não é que vai jogar para perder. Mas se tratando de um rival local, você tem aquela coisa que tem que ganhar, tem que superar e não pode de forma alguma abrir mão dessa competição. Vamos imaginar que fosse lá contra o Paysandu, essa fase aí. Tá, se perdesse, pô, perdeu, tá, pô, vamos ficar chateados, tá, mas caramba, não dá, não temos condições de jogar 3 competições desse nível ao mesmo tempo. O elenco vai estourar. Há muito tempo eu tô falando isso aqui, e é evidente isso. Sou vidente? Não sou, cara. Sou gênio? Não sou, cara. Mas basta você ver os números, basta você ver o desempenho do time caindo, basta ver as lesões acontecendo. E quando começa a acontecer essa sequência de lesões, obviamente o elenco não aguenta. E chegou no momento agora, diante do Strongest, que de Strongest não tem nada, é Weakness, um time fraco, horroroso, muito ruim, só joga porque ele tá lá em cima do morro. Deu no que deu. Tá? Se não fosse o Fábio, que aliás, presidente Mário Bittencourt, renova o contrato desse cara até 65 anos, pelo amor de Deus. O que esse cara tá jogando, o que esse cara tá agarrando, se fosse para dizer hoje quem seria o goleiro da seleção brasileira, eu não teria a menor dúvida de dizer que o Fábio estaria entre ali os 3. Fácil. E tô considerando jogadores da Europa. Pô, não é possível. O cara tá jogando, é impressionante, tá de parabéns. Hoje conseguiu jogar até com o pé, coisa que ele não sabe fazer. Jogou até com o pé. Então, palmas pro Fábio, que se não fosse ele também, a coisa teria sido muito pior. Além também de contar com a boa vontade e a péssima pontaria dos jogadores do Strongest. Mas, e a trave também ajudou bastante. Mas do nosso lado a gente também estava colaborando, tinha gente colaborando demais. Com todo respeito ao Thiago Santos, acho que ele pode ser um cara sensacional, um cara gente boa demais, um pai de família honrado, com todo respeito. Mas como jogador de futebol não dá não, cara. Se eu for lá, eu vou ser criticado. Sou um cara legal, tá? Sou gente boa pra caramba. Quem me conhece sabe. Tem gente que não gosta não, mas enfim. Sou gente boa, legal, sou pai de família, cristão aqui, rezo, faço minhas... Agora, para ser jogador de futebol não tem condição. Thiago Santos, com toda sinceridade, meu irmão, não tem condição de ser jogador profissional, não. A atuação que você teve hoje, dentro das 4 linhas, foi para se esquecer. E não é a primeira vez. Então, Fernando Diniz, mais uma vez, a sua teimosia com certos jogadores, e aí eu incluo também o Pirani, está sendo uma coisa constante, uma coisa que está sendo digna de críticas também. Para que insistir com um jogador que você sabe que não vai dar resultado? Alguém esperava que o Thiago Santos hoje fosse ser um jogador sensacional, um jogador que fizesse diferença no outro Fluminense? Eu acho pouco provável. Alguém esperava que o Pirani hoje ia baixar lá o Rivelino, ia ser a sensação do jogo? Não dá, cara. Ah, tudo bem, hoje tá com o time reserva. Tá com o time reserva porque, de novo, eu vou bater na mesma tecla, porque chegou nesse ponto e você precisou escalar o time todo reserva. Basta olhar o desempenho do primeiro tempo e basta olhar o desempenho do segundo tempo. Porra, o que diferenciou? Entrou o Ares. Um jogador. Um jogador já fez diferença. Quando entrou o André, melhorou mais ainda. Ou seja, 2 jogadores. Vamos imaginar que não tivessem 2 jogadores, tivessem 4 titulares em campo. Será que o resultado teria sido o mesmo? Será que a concentração teria sido diferente? Então, é questão de pensar estrategicamente o que está acontecendo. E além disso tudo, aí eu vou bater de novo também em outro ponto que foi falado ontem, foi alertado ontem, ainda falei, cara, tomara que eu esteja errado, o Fernando Diniz esteja coberto de razão e eu quebre minha cara. Mas aconteceu exatamente o que estava sendo previsto. E eu sou gênio? Não sou gênio. Sou vidente? Não sou vidente. Mas o que aconteceu? Escalou. Esquerdinha, Isaac, o Cauã entrou. Óbvio que deu no que deu. Os garotos sentiram. Primeiro que jogando na altitude. Já não é uma coisa que eles estão tão habituados assim. E a estreia, por exemplo, o Esquerdinha não tinha jogado em nenhum momento da temporada. Caramba, a gente teve situações que ele podia ter entrado. Mas se enfrentou o Cuiabá recentemente. Por que não escalou o Esquerdinha? Momento algum. E olha que o Fluminense já estava sem o Alexander. Jogando ali com o Marcelo, estourando, esperando o Marcelo estourar.
Porra, são coisas que eu acho que merecem sim críticas e merecem. Pô, o Edinho, um jogador que todo mundo tá pedindo, é um jogador até mais experiente um pouquinho, jogou pelo Bangu agora no Campeonato Carioca. Não tem uma oportunidade, hoje foi sequer relacionado. Não sei se ele teve algum problema, mas durante a temporada podia ter sido testado, podia ter entrado em algumas partidas, mas não, fica jogando até o jogador titular se estourar. E aí depois as críticas vêm, tem torcedor que não gosta, tem torcedor que acha que é um absurdo falar mal do Fernando Diniz, com todo respeito. Volto a dizer mais uma vez, o Fernando Diniz está fazendo um excelente trabalho, está com um saldo super positivo, mas em alguns pontos está vacilando. A teimosia é a teimosia em certos jogadores é um ponto. A teimosia em manter os jogadores até que eles estourem é outro. A falta, e aí parece que eu estou voltando lá atrás, a falta de opção tática também. Quando o time não tem a possibilidade de sair daquele esquema de jogo, tem que inventar uma solução. Hoje o jogo não era para jogar de toquezinho ali. Quantas vezes o Fluminense perdeu bola na entrada da área e o adversário ficou na cara do gol? Mas teve uma hora que pisou na bola porque perdeu gás, o tempo de bola é diferente. Então a gente sabe como é que é. Então vai ficar jogando toquezinho lá atrás toda hora? Vamos procurar então uma forma de jogar alternativa. E isso não vem acontecendo. E isso o Fernando Diniz melhorou muito. Mas eu acho que, de novo, está precisando dar um retoque nessa situação. Além da opção de todos esses jogadores tão novos, outro jogador que ele escalou hoje foi o Lelê. Alguém esperava que o Lelê fosse ter um desempenho sensacional também na altitude? E aí eu te pergunto, por que eu estou falando isso? Lelê é um jogador de formação de time pequeno. Ou seja, na base, ele é um jogador que não teve o hábito de sair para jogar na altitude, não teve um preparo, talvez que esses garotos do Fluminense até tenham tido, apesar de ser um pouco mais velho. É um jogador rodado que estourou agora no Volta Redonda, mas é um jogador sem experiência nesse tipo de torneio, nesse tipo de competição. Nitidamente perdido em campo, mal. Por quê? Pegava a bola, queria sair correndo com a bola. Num cenário que pede para que você faça exatamente o contrário. Então ele não aguentou, morreu, jogou mal demais hoje. Ele é um bom jogador, não vou criticar ele não. Mas eu acho que hoje, estrategicamente, contar com o Lelê foi um erro. Da mesma forma que o Isaac sentiu também. O Isaac sentiu muito. Mas é garoto, o esquerdinha sentiu muito. O próprio Cauã, quando entrou, não jogou bem. O Arthur até que entrou razoavelmente bem, na minha opinião. Mas já entrou com o jogo rolando, os jogadores adversários cansados. Teve essa vantagem. Mas é garoto. Vai contar com a expertise desses jogadores para mudar uma situação complicada, para mudar uma situação de jogo adversa, eu acho tanto quanto arriscado. Mais uma vez, nos grupos aqui já estou vendo gente falando que o esquerdinha não joga nada, que esse Cauã aí é caô de empresário, não sei o que lá. Caramba, gente. Pelo amor de Deus, né? Vai contar a análise de um atleta por uma partida de Copa Libertadores estreia na altitude? Não dá. Então, eu acho que nesse ponto, mais uma vez, o Fernando Diniz errou. Tá? Vamos olhar para frente de novo? Vamos fazer o que a gente vinha fazendo desde lá de trás. Vamos olhar para frente? Os próximos duelos do Fluminense são agora Corinthians, Flamengo, Bragantino e River Plate. E aí, o que você priorizaria? Qual é a prioridade para você? Falando ainda em Copa Libertadores, Fluminense, deixa eu botar aqui na tabela aqui, no grupo D, o Fluminense nesse momento tem 9 pontos, o Strongest tem 6 pontos, o River Plate tá pegando aí o Sporting Cristal, podendo chegar aí aos 6 pontos também. Um dos dois aí, se ganhar, vai passar por 6 pontos, se for empate, cada um fica com 4, e até que o resultado não é de todo ruim. Mas o que você vai fazer? Vai esperar o quê? O Fluminense agora vai jogar contra o River Plate lá na Argentina, certamente um jogo duríssimo, Caldeirão, onde aí sim você pode esperar que volte com uma derrota. É possível? É possível que isso aconteça. Mas aí o Fernando Diniz certamente vai fazer o quê? Vai jogar de novo para o empate. Hoje o Fernando Diniz acho que não jogou nem para empate. O Fernando Diniz hoje jogou para perder de pouco. E foi o que ele conseguiu. Se o objetivo era esse, tomara que ele consiga o objetivo no próximo jogo. Tá? Então, vai jogar lá na Argentina. Supondo que perca, supondo que tome uma paulada lá. Próximo jogo na próxima rodada é Sporting Cristal e Strongest. O que você espera que vai acontecer? Provavelmente o Strongest vai ganhar. Porque o jogo, de novo, é lá em cima do morro.
Então a tendência é que o Strongest ganhe, chegue também aos 9 pontos. Vamos supor que o Fluminense perca, vai chegar também com os 9 pontos. E aí? Vamos chegar nessa decisão aí da última rodada, todo mundo igual. E a vantagem que a gente construiu, a vantagem que foi construída até agora, foi jogada no lixo. Ah, o Fluminense tem condição de ganhar do Sporting Cristal em casa no Maracanã? Óbvio que tem. Mas precisa passar essa pressão toda, precisa passar isso tudo, esse sufoco, a menor necessidade de fazer isso. Se tivesse tido um mínimo de planejamento, hoje provavelmente a gente estava comemorando aqui a classificação. Mas não, a gente resolveu que com emoção é melhor. Então tá, vamos planejar para frente? O Fluminense tem próximo compromisso: Campeonato Brasileiro, Corinthians, fora de casa. Depois, Copa do Brasil, Flamengo. Campeonato Brasileiro de novo, Bragantino. E depois, Copa Libertadores de River Plate. Eu, na minha opinião, jogo contra o Corinthians, time reserva. De novo. Ah, que se dane. Campeonato Brasileiro, bem ou mal, você consegue recuperar lá na frente. E volto a dizer, hein? Volto a frisar. Na minha opinião, a competição que eu abriria a mão seria a Copa do Brasil. Mas como se trata de um duelo contra o Flamengo, a gente não pode abrir mão desse duelo. Mas enfim, abriria a mão de jogar com o time titular contra o Corinthians. Jogaria com o time reserva. Ou misto, de repente. No máximo time misto. Máximo. Porque o Corinthians vem mal, tá na zona de rebaixamento, não ganha há não sei quantos jogos. Ou seja, se conseguir um empate lá, tá de bom resultado. Depois vem jogo do Flamengo, aí não tem como pensar em outro resultado que não seja vitória, classificação, e depois Bragantino. Esse jogo, então, aí, esse aí eu não botaria o Júnior, botaria o time de fraldinha. Ah, são 6 pontos, no Campeonato Brasileiro vão fazer falta? É óbvio que vão fazer falta. Mas nesse momento, eu acho que a prioridade total tem que ser a Copa Libertadores. Nesse momento. Não fizemos o nosso dever de casa de poupar, de rodar o time. Paciência, agora a gente está pagando aí por esse erro. Então, contra o Corinthians e contra o Bragantino, eu escalaria o time reserva. Flamengo e River Plate, 2 jogos no meio de semana, vai com força máxima. Vamos encarar. Depois, passando isso aí, a gente pensa o que vem pela frente. Nem sei qual o jogo que vem depois do Bragantino. Deixa eu ver aqui no Campeonato Brasileiro o que acontece. O próximo jogo depois é Goiás fora. Aí vai com tudo para cima do Goiás. Porque aí a situação já vai estar mais ou menos encaminhada. E o próximo jogo contra o Sporting Cristal somente no dia 27 de junho, aqui no Maracanã. Ou seja, a gente tem total condição de ganhar do Sporting Cristal aqui. Ou será que alguém está com receio de enfrentar o Sporting Cristal do Maracanã? Tá? Essa partida contra o Goiás é só no dia 11, então teria um bom tempo para recuperar, pensar na Copa Libertadores. E aí sim, veria com muita calma, muita paciência essa situação da Copa do Brasil. E repito mais uma vez, quando as pessoas falam, mas a Copa do Brasil é importante porque ela te dá dinheiro. Sem dúvida nenhuma, financeiramente ela é espetacular, ela é sensacional. Porém, eu te digo, um título de Libertadores não tem preço. É a autoestima do torcedor tricolor, é o valor que internacional, a marca vai estar divulgada internacionalmente e já estaria garantido, sim, a participação no campeonato mundial, coisa que, além de receber uma belíssima grana, é uma coisa que não tem preço. Então, Diniz, repito mais uma vez, seu saldo é positivo, seu saldo é mega valorizado. Acho que o seu trabalho é sensacional, mas em alguns pontos eu acredito que ele esteja falhando e precisa, sim, dar uma repensada. Jogadores que realmente a gente sabe que não vão render nada, que não vão dar resultado nenhum, estratégia de campo, precisa em algum momento. Eu acho lindo o teu jogo, acho sensacional, sou teu fã quando isso dá certo, principalmente quando o time está ali encaixadinho, mas em algum momento você precisa pensar numa alternativa, coisa que você não faz. E principalmente pensar a estratégia da temporada. Eu acho que isso sim são os pontos que o Fernando Diniz precisa rever e para crescer, para evoluir com o time do Fluminense. Não sei o que você acha, me diz aí. Se você concorda comigo, mete o dedo no like. Se você discorda, mete o comentário aqui, troca uma ideia, que eu gosto pra caramba de trocar essa ideia e tá sendo bem legal de poder bater esse papo, tá beleza? Não esquece de se inscrever também no canal, afinal de contas, teu parceiro aqui precisa pra caramba e eu acho que hoje vale a pena, hein? Acho que hoje eu tô merecendo. Mete o dedo aí no like agora, tá fazendo nada mesmo? Mete o dedo no like aí, não custa nada pra você e me ajuda pra caramba. Tá beleza? Depois a gente volta com mais. Valeu, tchau, tchau.